Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu quero falar com você nessa noite sobre culpa. A mensagem que o Senhor traz ao meu coração nessa noite é: aprendendo a lidar com a culpa. Quem aqui já errou na vida? Quem aqui é perfeito? Todos nós temos culpa, não é verdade? Nossa consciência condena todos nós, e em alguns momentos essa culpa chega a ser uma patologia, nos condenando e nos levando a querer nos moldar padrões de outras pessoas, a réguas de santidade ou de jeito de culto, sei lá o quê. E aí a gente fica com a consciência pesada. Só que nessa noite nós temos cantado sobre o perdão de Deus aqui, temos orado, e eu quero conversar com você em Lucas capítulo 22, versículos 33 e 34, e depois eu vou ler os 54 ao 62. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir ter contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus lhe respondeu: Eu lhe digo, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhou para ele fixamente e disse: Esse homem estava com ele. Contudo, Pedro negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou, e o Senhor voltou o seu olhar diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. E para finalizar, João capítulo 21. João 21, do 15 ao 17, que diz assim: Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez se o amava, e disse: Senhor, tu sabes, e sabes que eu te amo. Disse então Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Eu quero conversar com você nessa noite sobre aprendendo a lidar com a culpa do passado. Aprendendo a lidar com a culpa do passado. Todos nós já erramos na vida. Não há ninguém que esteja aqui nessa noite que não tenha algo do que se envergonhar. Inclusive,
Por vezes nós olhamos as Escrituras e pensamos assim: nossa, que homens perfeitos, que mulheres honradas, que pessoas cheias de Deus. Bem, se você nessa noite chegar em sua casa e ler Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, você vai entender por que eles são heróis da fé e não da lei. Porque todos nós temos do que nos envergonhar. Todos nós pecamos. Gideão fez um éfode de ouro para que as pessoas o vissem e ele se destacasse. O orgulho. Abraão mentiu sobre a sua mulher. Noé se embebedou e ficou nu. Jefité matou a própria filha. Raabe era uma mulher meretriz. Todos que são heróis da fé são homens e mulheres que têm do que se envergonhar, porque eles são heróis da fé, não são heróis da lei. Vou repetir: ser herói da fé não significa ser herói da lei. E se nós quisermos chegar aqui nessa noite e nos medirmos pela lei, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a primeira lição que nós vamos aprender nessa noite sobre Pedro. A primeira coisa que nós estamos entendendo nessa noite, e que Pedro não entendia nesse contexto, é que todos nós somos seres humanos limitados e pecadores. O texto diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos e todos nós somos carentes da glória de Deus. Se nós chegamos nesse lugar com o coração de Pedro inicial, nós somos aqueles que pensamos que vamos seguir Jesus até a morte. Se chegamos aqui dentro dessa igreja pensamos, somos fortes o suficiente, somos poderosos o suficiente, o nosso coração é o coração de Pedro antes da conversão. Olha só o que Jesus está falando para ele: Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos, porque o coração não convertido é o coração que pensa que é poderoso o suficiente e é digno o suficiente para estar na presença de Deus. Só que pelo contrário, o coração convertido é o coração que reconhece a sua culpa, é o coração que reconhece os seus pecados, é o coração que entendeu o que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele pois que está de pé, vigie para que não caia. Nós somos a congregação dos santos, mas não somos santificados pelos nossos méritos. Todos nós aqui somos escravos da graça de Deus. Pedro não entendia isso. E o primeiro erro, a primeira lição que nós temos que aprender com Pedro, para lidar com a culpa do passado, é que todos nós somos pecadores. Todos nós chegamos aqui como aquela mulher que estava sendo quase apedrejada, mas acusada pelos seus erros. Ninguém pode chegar aqui nessa noite se achando digno, e muitas vezes nós nos condenamos pelos erros que cometemos no passado, porque esquecemos que somos seres humanos e que vamos errar. Eu tenho uma boa notícia para dar para você, não para você se acomodar nisso, mas você e eu, mais cedo ou mais tarde, nós vamos errar. Não há ninguém acima da média, não há ninguém tão bom que não seja uma pessoa que não erre. E aprender a lidar com a culpa do passado é entender que lá atrás, com as informações que nós tínhamos, com a formação que nós tínhamos, com a limitação que nós tínhamos, nós cometemos erros sim, mas que bom que cometemos esses erros. E o pastor virou herege. Não é bom errar, não é bom pecar, mas é bom lembrar, ao olhar para trás, que se nós erramos, isso lembra que eu e você somos seres humanos, e que toda a nossa dependência vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Pedro, ele não estava entendendo isso. E a segunda coisa que nós estamos aprendendo aqui com esse texto, e aqui eu quero me debruçar um pouco mais, é que todos nós vivemos profundas batalhas espirituais. Olha o que Jesus vai falar para Pedro em Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o que, igreja? Todos nós enfrentamos batalhas espirituais.
E nós esquecemos disso, igreja. Esquecemos que Satanás luta para que eu e você não estejamos aqui nessa noite. Satanás luta. Lucas é bom, né? O Lucas saiu, né? Satanás luta para que eu e você, preste atenção nisso, por causa da culpa do passado, não viva o privilégio da graça de Deus. Quantos de nós, por causa de erros que nós cometemos lá atrás, nos privamos de orar, de frequentar a igreja, de participar de um ministério? Não, pastor, você não sabe, porque eu lá na outra igreja eu cometi um erro, ou porque aqui há 10 anos atrás eu errei. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa: todos nós enfrentamos batalhas espirituais. O diabo quer envergonhar você o tempo todo, ele quer peneirar a sua vida o tempo todo. Tudo o que o inimigo de nossas almas quer fazer é desestimular a igreja mesmo, é fazer eu e você parar, é fazer a gente ver defeito em tudo. O diabo, ele está sempre lutando contra nós. Efésios capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestados, principados e hostes espirituais nas regiões celestiais. Paulo, nesse contexto, o que ele diz? Tenha sobre vocês o escudo da fé, o qual vocês vão se proteger de todo o dardo inflamado do maligno. A todo momento, irmãos, Satanás tem lutado contra a igreja do Senhor. E Satanás, ele luta em um lugar chamado mente. O diabo ataca a mente do crente. Ele lança a seta para que você pense assim: eu não sou digno de estar lá, eu não deveria estar na igreja, eu não deveria fazer parte do coral, eu não deveria fazer parte do louvor, eu não deveria fazer parte do teatro. Daqui a pouco nós vamos ter a Páscoa, né, irmãos? Que tempo gostoso, né? Nós vamos ter aqui o coral, nós vamos ter a peça teatral. Aí a Brisa vai convidar você aí para fazer parte da peça, e você vai falar assim: não, eu não posso subir no altar, né? Que a gente chama isso aqui de altar. Altar é o nosso coração, isso aqui é um púlpito, a gente chama isso aqui de altar. Eu não posso subir no altar, porque lá no altar eu não sou digno. Meu irmão, não tenha ninguém que suba nesse púlpito que seja digno. Não há ninguém que suba aqui para pregar, para adorar, para encenar, para fazer qualquer coisa que seja digno. Todos nós fomos perdoados e estamos atrás do Calvário, perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Só que o diabo te acusa, o diabo te aponta para te peneirar, para fazer você esmurecer. Ele lembra dos seus erros do passado todos os dias. Ou sou só eu que às vezes acorda meio para baixo? Às vezes a gente acorda, né, Vera? Parece que a cabeça está cheia. É o diabo lá tentando a nossa cabeça, falando assim: ó, lembra daquele dia lá? E aí a gente fica numa loucura mental, tentando justificar para nós mesmos porque nós erramos. E aí a gente fica se quebrantando, se pedindo perdão a Deus. E ouça isso com o teu coração nessa noite: Deus já perdoou você. Você precisa aceitar o perdão de Deus. Muitas vezes o Senhor já nos perdoou e quer nos regenerar, mas nós aceitamos a mentira do acusador de nossas almas, e não aceitamos o perdão de Deus, e não vivemos a plenitude da glória de Deus na nossa vida. Ei, Pedro, Satanás está tentando cirandar você. Satanás está mentindo sobre você, está te acusando com o seu passado, mas a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória a Jesus! Eu vou repetir o que diz Romanos capítulo 8: não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Quando o diabo te tentar lá na tua mente, meu irmão, lá na quarta-feira, às 2h38 da tarde, quando você estiver no seu trabalho e começar a vir aqueles erros, aqueles pensamentos intrusivos, sabe? Aqueles pensamentos disfuncionais, sabe, psicóloga? Aqueles pensamentos que vão entrando na nossa mente. Fala para o diabo que está soltando seta na tua mente, fala para ele assim: todos os meus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Oh, glória a Jesus! Nós precisamos nos lembrar disso, ou nós corremos um risco de abandonar Deus e a obra de Deus por causa de acusações do inferno. Se nós tivéssemos o poder, nós colocaríamos agora aqui na projeção a batalha espiritual que está acontecendo agora aqui na igreja. E você viria o que o texto de Efésios fala: eu e você com armaduras espirituais, anjos do Senhor protegendo o seu povo, e o diabo soltando setas inflamados na cabeça de cada um de nós, contra a vida de cada um de nós. Você acha que o diabo quer o quê? Na hora que a igreja está orando aqui, ele vai falar o quê na tua cabeça? Ai, que palhaçada esse negócio de ficar orando na igreja. Para que a gente está aqui, né? O pastor ficou botando os outros para orar. Rose ora alto toda a vida. Ai, Rose, ora baixo. Estou mexendo contigo, Rose. O Elvis até esqueceu pelo que tinha que orar, Elvis. Era para orar pelo pastor, orou pelo evangelismo. Tá bom, tá orando. Estou brincando contigo, Elvis. Sabe que eu ia mexer com você mais cedo ou mais tarde, né, meu irmão? Sabe por quê? Porque a gente está orando, irmãos. E a oração, ela tem um efeito sobrenatural de cura, de restauração, do poder de Deus. E o diabo, ele vai fazer de tudo para desconcentrar eu e você. Eu não estou falando que você sentiu um sono, ou uma sede, ou uma vontade de ir no banheiro. É coisa do diabo, não, irmão. Não estou falando isso, não. Eu só estou falando que nesse momento o culto é um ambiente profundamente espiritual. E tudo que o diabo vai querer fazer com você e comigo é desvirtuar a centralidade do culto, que é a presença do nosso Deus. Não permita que Satanás peneire a sua vida te acusando. E esse negócio travou. Primeira vez que eu prego de iPad, irmãos. Ganhei um iPad da minha esposa, glória a Deus. Vocês estão felizes comigo, amém? Eu ganhei dela, eu paguei e ela me entregou. Mas é verdade. Eu comprei e falei: amor, estou precisando de um iPad para estudar, para ler os livros, Kindle, notebook. Estava conversando com o Marlon esses dias. Aí pesquisei, Luan me ajudou a comprar. Quando chegou lá em casa, ela foi buscar na portaria e me entregou: aqui teu presente. Eu falei: obrigado, meu amor. Ainda bem que está no meu cartão, né? Não é fácil não, Vanessa. Terceiro ponto: o choro de Pedro é um choro de restauração. Quando nós aprendemos a lidar com a culpa, normalmente quando nos sentimos culpados, nós choramos, confessamos os nossos pecados. Olha aqui para mim, o choro de Pedro é uma reflexão, ou é um lidar de Pedro com a sua realidade espiritual. Na hora que o Pedro olha para Jesus e vê que realmente ele o negou, Lucas 22:62, a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Às vezes o choro, irmãos, ao lidar com as culpas do passado, a lidar com o nosso passado, é uma reflexão espiritual e existencial da nossa realidade. E a verdade é que quando nós lidamos com a nossa realidade e com os nossos pecados, é bom que choremos sim. O choro é saudável. Como diz por aí o ditado popular, o choro lava a alma, não é verdade? Chorar faz bem, chorar é bom. Chorar na presença de Deus é melhor ainda. Tranca no teu quarto de vez em quando, irmão, dobra o joelho lá e se derrame na presença do teu Deus. Você vai ver como que você vai sair com a alma lavada de lá. Só que a verdade é que esse choro de Pedro aqui era um choro da culpa, era um choro amargo, como nós estamos lendo ali.
Mas às vezes é necessário que a gente seja confrontado, preste atenção nisso, que a gente seja confrontado pelo olhar de Jesus, que sejamos confrontados com a verdade de Jesus, para a gente prestar atenção na nossa natureza e na nossa condição. E o choro de Pedro, além de ser um choro amargo pelo seu pecado, também é um choro de arrependimento, de quebrantamento. Então, se Satanás estiver te acusando nessa noite, por algum pecado, algum erro que você cometeu, você pode chorar, meu irmão, mas chore sabendo que Jesus está olhando para você, e o olhar de Jesus é regenerador, é misericordioso, é gracioso, é bondoso. Esse Deus nos olha com um olhar de amor. Nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes chorar faz bem, irmãos. Eu tenho uma experiência que uma vez, minha mãe conta isso. Uma vez ela acordou de madrugada, levou um susto, pensou que estava acontecendo alguma coisa dentro de casa. Quando ela foi ver, era eu que estava orando no quarto chorando. Aí ela me catucou, falou: Deise, o que está acontecendo? Eu era adolescente, sei lá. Aí ela falou, eu falei: nada, estava orando. E ela levou um susto porque eu estava naquele momento de quebrantamento. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Que coisa gostosa é chorar na presença de Deus, não é verdade? Porque a gente coloca para fora, a gente abre mão de toda a tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Há momentos que nós temos que chorar, mas sabendo que esse choro talvez seja a restauração do Espírito Santo na nossa vida. Vou repetir 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Talvez você esteja aqui nessa noite com um sentimento de culpa no seu coração. Talvez você esteja aqui frequentando domingo após domingo, abrindo mão de participar da ceia do Senhor. O texto da ceia é uma coisa muito interessante, né? O texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de se examinar, tome do pão e do cálice. A gente faz ao contrário, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se condene e não participe. É o que a gente faz. Meu irmão, ouça isso em nome de Jesus. O olhar de Jesus, a mesa de Jesus, é lugar de perdão, de reconciliação, de amor. Talvez você esteja até com um sabor amargo por causa da sua culpa, mas nessa noite Jesus te olha e você pode chorar nessa presença, porque esse choro vai ser um tempo de restauração, um tempo de perdão e de reconciliação. O Pedro, ele tinha que aprender a lidar com essa culpa, como disse e como fez Davi em Salmos 51, verso 17: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, chorar na presença desse Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar todos os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa noite é noite de salvação, é noite de reconciliação, é noite de lembrar que o nosso Deus é um Deus de amor, e os seus braços estão abertos para nos chamar para perto, igreja. Oh, glória a Jesus! O Senhor não te exclui nessa noite, não te empurra para fora da igreja, não, meu irmão. Às vezes o olhar de Jesus é um olhar que nos corrige. Às vezes o olhar de Jesus nos lembra da nossa natureza e do nosso pecado, mas ainda assim Ele tem perdão e reconciliação para a sua igreja. Seja alcançado pelo perdão de Deus nessa noite, meu irmão. Aprenda a lidar com a sua culpa. E como eu lido com a minha culpa, pastor? Confessando os seus pecados. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.
Pastor, quando o Senhor diz isso, o Senhor está falando de qual pecado? Deixa eu escandalizar você. Se tem alguém aqui me ouvindo que um dia cometeu um crime, ainda que você tenha que pagar pela lei dos homens, o Senhor Jesus já te perdoa na cruz do Calvário. Pastor, eu assassinei alguém, o Senhor tem perdão para você. Pastor, eu fiz o mal a alguém, o Senhor tem perdão para você. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para a igreja. Nós estamos prontos como igreja para lidar com os piores crimes, ou aspas, as piores pessoas dessa terra? E se aquele que persegue a igreja entrasse agora aqui, quebrantado e arrependido? E se aquele que fala mal de crente buscasse a presença do Senhor? Nosso coração está aberto ou nosso coração está fechado? Porque aprender a lidar com a culpa é entender que o perdão da culpa do passado é para todos o que se arrepende. Só há um pecado que não há perdão. Qual é? Qual é? A blasfêmia. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos? Você sabe o que é? Você sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito? Se eu digo não para a voz do Espírito Santo no meu coração, há salvação fora da presença do Espírito Santo? Por isso que não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo. É simples assim. Pastor, contextualiza esse texto. Jesus estava curando, libertando. O que os fariseus disseram? Ele faz pelo príncipe do demônio. Eles pegaram a atuação do Espírito Santo e deram ao mundo e deram ao inferno. E aí Jesus falou: quem peca tem perdão, quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você pegar a atuação do Espírito Santo e falar que não é nada demais, que é coisa do diabo, que é coisa do homem, você não tem salvação para a sua vida, porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É simples assim, meu irmão. É simples assim. Por isso, todos nós aqui, que ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e confessando nosso pecado e deixando, nós alcançamos o perdão para todas as nossas culpas. Todos os nossos pecados não lembrarei mais, diz o Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém por isso nessa noite? Ponto 4. O passado precisa ser confrontado e não negado. Em João 21, Jesus pergunta assim para Pedro: Simão Pedro, você me ama? Jesus não é um Deus, e aí aqui é o outro extremo, que ele vai passar a mão na cabeça, sabe, Marlon? Ah, você é bonitinho, eu sei que você erra. Não. O nosso Deus confronta o nosso pecado. Até aqui alguém poderia estar ouvindo esse sermão e falar assim: poxa, esse Deus é muito bom, caramba, só love, não é verdade? Não. O nosso Deus, ele confronta o nosso pecado. E lidar e aprender a lidar com o passado é o olhar e não negar. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, Jesus estava confrontando Pedro se ele realmente havia sido restaurado. Salmos 32, versos 3 ao 5, diz assim o contexto: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Meu irmão, não adianta também nós pensarmos que para lidar com o nosso passado, basta se calar, fingir que nada aconteceu. E isso é terapêutico, né, psicólogos que aqui estão? Não há cura sem confronto. Vou falar de uma coisa aqui agradável para vocês agora. Não sei pregar muito com esse negócio de esboço, não, me prende muito. Eu gosto de ficar solto. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Quem aqui já teve uma coisa agradável de se falar domingo à noite, chamada furunco? Você já teve quando era criança, meu irmão?
Já teve esse negócio? O negócio para doer, não é verdade? Toda criança já teve isso, não é verdade, irmãos? Vamos ser honestos. E para resolver esse problema aí, como é que faz? Meu Deus, nossa enfermeira aqui que está aqui, é quase uma cirurgia, né, Amanda? Corta e puxa e faz, acontece. O negócio para doer, não é verdade, irmãos? E quem aqui é da geração igual eu, da geração que a água oxigenada ardia? Oh, glória a Deus. O mertiolate ardia, né, Igor? Na nossa época, a gente ia andar de bicicleta. Uma vez eu lembro que eu estava andando de bicicleta lá perto de casa. Daqui a pouco tem aquelas... Meu Deus, é depressão o nome? Lambada, qual o nome? Sei lá. Oi? É lombada? Ah, um negócio do asfalto. Hã? Quebra-mola, pode ser esse também. Tinha esse negócio lá no caminho. Eu estava andando de bicicleta, daqui a pouco estava andando rápido, caí, me arrebentei, ralei o joelho todo. Eu vi quando o joelho fica na carne viva, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí você aprende o que é dor, não é verdade? Aí cheguei em casa chorando. Aí minha mãe é da antiga. O que tu aprontou aí? É logo assim, né? Esse confronto abençoador, né? O que você fez? Caí, aquela lágrima, mãe, caí. Então vem aqui, 2 litros de água oxigenada, não é verdade? Uma vez eu quebrei o braço, irmãos. Alguns irmãos já sabem dessa história. Eu quebrei o braço fazendo peça de teatro na igreja. Eu caí do púlpito da igreja no Dia dos Pais. Esse sou eu. Domingo de manhã fazendo peça de teatro na igreja. Dia dos Pais, a igreja lotada. Eu caí lá de cima do púlpito. O púlpito era mais alto. Caí e quebrei o braço. Olha só que coisa abençoada. Meu pai, de presente, Dia dos Pais, me levou para o hospital para resolver o problema do braço. Graças a Deus. Eu fui uma criança muito calma na igreja, irmãos. Por isso que o Pedro, vocês veem que ele é calminho já. Eu tenho que puxar, né? E aí quando cheguei lá, o médico falou assim: olha, tem 2 opções. Ou a gente opera, ou a gente tenta colocar no lugar agora. Mas se tirar o braço dele de cima da roupa ou da maca, o braço dele vai rasgar. Olha que palavra de vitória que eu recebi naquela hora. Palavra de bênção, palavra que levanta o crente, né? Esses 2, que aqui não é, Amanda? Tem 2 ossos aqui, né? É o rádio e qual outro? Esse aí mesmo que você falou. Fêmur é da coxa, irmão. Meu Deus do céu. Caramba, deixa eu desbloquear aqui o iPad. Quebrei os 2, irmãos. Daqui a pouco o médico fez assim: Felipe, tática para lidar com crianças. O médico pegou aquela atadura, colocou na minha boca e falou assim: quando você sentir dor, você morde. Foi amém, pastor. Já estava confundindo o pastor com o médico. Ele mandou meu pai segurar aqui e puxou meu braço. Eu só ouvi 3 estalos da vitória, irmão. 3 estalos, meu braço voltou para o lugar. Quando eu vi a atadura, já estava no teto. Mas não é mentira, isso é história verídica. Eu dei um grito que a atadura foi no teto. Mas naquela hora eu entendi que para curar tem que confrontar. Tem que mexer com a dor. Não é verdade? Fiquei 51 dias com aquele gesso. E graças a Deus hoje o braço funciona, que é uma maravilha. Mas naquela noite eu aprendi que além de parar de aprontar na igreja, que eu continuei aprontando, eu tinha que ser confrontado pela dor. A dor parou na hora, é verdade. Bem falado. Brincadeiras à parte, por que eu estou fazendo essa conjectura? Não só para a gente poder entender de uma forma mais alegórica, mas para a gente aprender que a cura do Senhor passa pelo confronto. Que a cura do Senhor passa mudando e transformando aquilo que tem de errado. E às vezes a nossa cura é tirar todo o pus, sabe? É tirar toda a inflamação, é tirar tudo que tem de errado. Esses dias, irmãos, eu estive muito doente, a igreja não ficou sabendo. Entrou uma farpa no meu dedo. Foi um dia terrível, irmãos. Foi um dia de confronto, pastor Abimael. E eu corri para a santa mulher que mora lá em casa, minha esposa. Falei: olha, entrou uma farpa no meu dedo. Ela puxou com a pinça porque já estava acontecendo o quê? Estava inflamando.
E por que eu estou brincando assim desse jeito com você? Porque primeiro você se identifica, porque essas coisas acontecem com vocês também, é ou não é verdade? Todos os homens sofrem com farpas na mão, não é ou não é verdade, irmãos? E a segunda coisa é porque, entendendo das coisas simples e naturais, nós aprendemos das espirituais. Ser curado do nosso passado e aprender a lidar com a culpa é também confrontar o nosso erro, olhar para a nossa culpa, olhar para a nossa dor e entender que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. O nosso pecado já foi perdoado, e olhando para eles, nós lembramos: eu não estou mais lá nesse erro, eu não sou mais essa pessoa, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por último, que a hora já é avançada, o quinto ensinamento que nós aprendemos sobre como lidar com a culpa do passado é que Jesus é um Deus de segundas chances. João capítulo 21, versículo 17, diz assim o texto da palavra do Senhor. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois de Pedro chorar amargamente pelo seu pecado, depois de Pedro ser confrontado com o seu erro, de Pedro entender as suas limitações humanas, dele entender que há um mundo espiritual e que o diabo ataca a vida dele, por último, o lugar onde Pedro é encontrado não é no lugar de condenação, é no lugar de restauração. O ano da renovação, olha aqui para mim, eu já estou encerrando, significa que Deus tem uma nova vida para cada um de nós. E eu vou repetir o que eu falei no início desse sermão. Se fosse pelos nossos méritos, André, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite, sabe? Nenhum de nós merecemos um lugar na congregação dos santos pelos nossos méritos. E tudo que o diabo quer é que você chegue aqui se sentindo a pior das pessoas. Ah, pastor, você não conhece, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu aprontei. Meu irmão, e não importa mais. Não importa qual é o seu pecado, não importa qual é a sua culpa, todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. A igreja de Jesus não é um museu de santos, onde nós olhamos as figuras e falamos: nossa, olha só que incrível. A igreja de Jesus é um hospital de campanha, João, aonde todos aqui estão vivendo batalhas espirituais, sabe, João? E quando chega aqui no domingo, na quarta-feira, no PGM, chega aqui machucado, ferido, às vezes até mutilado espiritualmente, mas aqui estamos na presença do médico dos médicos, daquele que tem perdão, daquele que coloca o seu óleo sobre as feridas, o seu bálsamo sobre os nossos erros e nos restaura de toda dor. A igreja é um hospital de campanha. Aqui tem gente, irmãos, de todo tipo, com todo tipo de dor e de ferida. Por isso temos que ser misericordiosos uns com os outros, por isso que temos que ser bondosos uns com os outros nesse ambiente. Nós não estamos aqui para nos nivelar. Quem sabe mais de Bíblia, quem ora mais, quem... Besteira. Quem sabe mais de teologia. Não é para isso que estamos aqui. Não, eu vou lá em Vista Alegre, sabe, André, porque o pastor lá está fazendo um mestrado. Não significa nada, meu irmão.
Nós estamos aqui porque aqui está o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui porque aquele que morreu para nos salvar nos trouxe aqui nesse lugar. E aqui Ele está nos perdoando, nos reconectando, nos reconciliando, nos renovando. Paulo disse em 2 Coríntios: o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Por isso, para encerrar, eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu convido a igreja a estar de olhos fechados em oração. A hora já é avançada e eu já vou encerrar essa reunião. Mas eu quero fazer uma oração nessa noite. Talvez você esteja no online ou aqui no presencial e tenha ouvido tudo que o Senhor tem dito ao longo desse culto. O Senhor chama você para reconciliação. Ei, Pedro, o Senhor chama você nessa noite para você aprender a lidar com os seus erros, assim como todos nós temos aprendido a lidar com a culpa e com os nossos erros. O Senhor tem salvação aqui nessa noite. Tem salvação para todos nós em Cristo Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui conosco nessa noite que se encontra como aquela mulher condenada pelos seus pecados, como aquela mulher que foi ferida e apanhada em adultério, e que Jesus olhou para ela e disse assim: eu não te condeno, eu te perdoo. Assim como Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, chega de me negar, chega de viver no passado, agora você é um pastor de ovelhas, Pedro. Agora você vai fazer a minha obra, independente do quanto você me negou lá atrás. Encontrar Jesus é entender que as nossas culpas ficaram para trás e que há nova vida para cada um de nós. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que deseja voltar para esse mestre, deseja voltar para a presença do Senhor. Talvez você esteja afastado, distante, não da igreja batista, mas da presença do Senhor. Talvez o diabo tenha atacado a sua mente, te acusado dos seus pecados, falado: olha, você não é merecedor. Ninguém aqui é merecedor, os méritos são todos de Cristo Jesus. Ou talvez você nunca tenha confessado a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Chegou a hora de entregar-se a esse Deus. Chegou a hora de confessar a Jesus. Se existe alguém aqui nessa noite que deseja voltar para essa presença: ah, pastor, o que é que vão pensar de mim? Ninguém vai pensar nada. Isso daqui não é um museu de santos, é um hospital de campanha. Nós estamos aqui para te abraçar, não para te julgar. O Senhor Jesus te chama nessa noite. Ele te chama para o braço de amor, de reconciliação e de perdão. Se existe alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou deseja se reconciliar, está distante: pastor, eu já sou batizado, eu sou membro de igreja. Não importa, se você estiver distante, é noite de reconciliação para você. Eu quero te convidar, se você quer entregar-se a Jesus, se você quer receber esse braço de amor e ser acolhido por essa comunidade de fé, faça um sinal com a sua mão bem alto e nós vamos orar por você. Se existe alguém aqui no meio de nós que deseja entregar a sua vida a esse Deus, ou se você está distante dessa presença e gostaria de entregar a sua vida e de orar conosco, nós queremos orar por você nessa noite. Queremos abençoar a sua vida. Levante a sua mão bem alto, porque Jesus está falando com você nessa noite. É noite de aprender a lidar com as culpas do passado.
e entender que Jesus nos transforma completamente. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai, nessa noite, gratos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Todos nós pecamos e destituídos estamos da Tua glória. Mas um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ó Deus. E pelo Teu perdão e pelo Teu amor, nós fomos reconciliados. E hoje na Tua presença não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, que toda a culpa do passado, Senhor, seja desfeita nessa noite. Há pessoas aqui, Senhor, que se sentem condenadas pelo seu pecado. Há pessoas aqui que se sentem indignas. Que todos nós possamos receber o Teu perdão aqui nessa noite. Que todos nós possamos ter, Senhor, a nossa mente liberta, Senhor, de toda seta do maligno. Chega de condenação. Chega de se olhar ou olhar para trás e se sentir pecador, se sentir distante da presença de Deus. O Senhor nos reconcilia nessa noite. Há perdão em Cristo Jesus, a misericórdia em Cristo Jesus. Que o Seu perdão seja um bálsamo na Tua igreja nessa noite, Senhor. Ah, Pai, limpa as nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, a entender como Pedro, a aprender a lidar com o passado. Porque ainda que um dia tenhamos negado a Tua presença ou a Tua obra, contudo, hoje o Senhor nos faz pescadores de homens. O Senhor nos envia para a Sua missão. Que possamos sair daqui restaurados nessa noite. Que essa semana seja uma semana de bênção, Senhor. Uma semana de vitórias, ó Pai. Que a Tua igreja saia daqui com a cabeça tranquila, com a mente tranquila, sabendo que em Cristo nós fomos regenerados. Oh, aleluia. Ah, Senhor, faz isso com a Tua igreja. Senhor, que agora possamos voltar para as nossas casas debaixo de paz e proteção. Que o Senhor nos livre de todo mal. E que a semana de cada um de nós seja uma semana cheia da Tua presença, Senhor. Que a Tua igreja celebre de alegria o perdão e a restauração na cruz do Calvário. Nós oramos assim gratos, no nome de Jesus. E a igreja diz: que Deus abençoe a sua semana, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Que possamos sair daqui entendendo e aprendendo a lidar com a nossa culpa do passado. Que sim, erramos, mas todo o preço já foi pago. Tudo já foi perdoado. Não há mais condenação se estamos em Cristo Jesus. E que a sua semana seja cheia da graça do Senhor. A graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus reine em nossos corações, hoje, essa semana e para todo sempre. E a igreja diz: faça a sua oração, estaremos ali para te cumprimentar. Deus abençoe a sua vida.